Convido você a abrir, portanto, a palavra do Senhor, no texto que vamos meditar nessa noite, fechando, essa sequência na epístola de Paulo, escrita a Tito, no capítulo, portanto, de número 3, do verso 12 até o final, do verso 12 ao verso 15. Tito, capítulo 3, do verso 12 até o verso 15. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei nessas saudações finais, recomendações finais do apóstolo Paulo a Tito, pastor que foi deixado em Creta, ou que foi dirigido a Creta, para colocar as coisas em ordem, organizar a igreja e fazer com que essa igreja, ou que as igrejas dessa ilha, permanecessem fiéis à sã doutrina e na prática das boas obras. Sempre essa dobradinha, conhecimento doutrinário gerando uma prática de vida de acordo com a palavra do Senhor. Diz assim então Tito, capítulo 3, do verso 12 até o final. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez pela leitura da tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe no meditar dela, para que possamos, instruídos por ela, pelos ensinamentos que ela mesmo contém e nos traz, possamos também moldar o nosso dia a dia, a nossa vida, de acordo com o padrão dos servos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração e, apesar de mim mesmo, o Senhor me use para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado, portanto, nesses últimos domingos sobre a epístola de Paulo a Tito e vemos que o objetivo de Paulo era deixar Tito em Creta para que pusesse as coisas em ordem, ou seja, organizasse a igreja de uma maneira que essa igreja funcionasse como uma verdadeira comunidade da fé. Nós sabemos, o próprio apóstolo Paulo, nos seus escritos, em especial na carta aos Coríntios, nos mostra e nos afirma que somos um corpo, onde cada parte é essencial para o seu funcionamento com precisão. Essa analogia que ele faz com o corpo humano, cada parte precisa, é interdependente. Não podemos dizer para nenhuma parte que não precisamos dela, ou simplesmente exaltar apenas uma parte e depreciarmos outras. Ele mostra que todo o corpo é essencial e até aquelas partes mais frágeis são essenciais e até aquelas que não são tão decorosas também são essenciais. E mostra que, da mesma forma que o corpo, para funcionar, ele precisa estar bem como um todo, a igreja também precisa estar em harmonia, em dependência de Deus, com as coisas colocadas em ordem, uma liderança bem organizada, fundamentada na sã doutrina, no ensinamento correto do Senhor, e que isso conduz a uma prática de vida que glorifica ao Senhor. Como um corpo, então, cada parte é essencial para o funcionamento com precisão. Esse organismo chamado igreja precisa de interdependência, uma parte dependendo da outra, para que as suas ações sejam bem-sucedidas. Logo, o relacionamento entre as partes é fundamental. Nós vemos que no contexto dos ensinamentos de Paulo
muitas situações de desacordo e até mesmo pessoas que lhe causaram bastante males, ele de forma alguma despreza e inclusive deixa isso bastante claro em suas cartas. Porém, todas essas situações precisavam ser resolvidas à luz da palavra de Deus e tendo a Bíblia como a única fonte de fé, de prática, e que se houvesse realmente pessoas que estavam contrários ao padrão das Sagradas Escrituras, ele então deixava de lado para que o prejuízo da igreja fosse minimizado. Era preciso consertar as coisas, era preciso chamar a atenção da igreja, ou como ele diz aqui mesmo na Epístola de Tito, repreender os irmãos para que deixassem as práticas de rebeldia, de desobediência e de reprovação, que deixassem a insubordinação, as palavras sem motivos de edificação, os enganos, a mentira, e fossem repreendidos, exortados, para que pudessem viver de uma maneira que o dia a dia demonstrasse a crença que tinham. Nesse organismo, então, como igreja, a manutenção desse corpo para que ele esteja saudável é fundamental. E nós olhamos para a carta escrita a Tito e vemos que para preservar a sã doutrina, essa postura de correção, de admoestação, de repreensão, de ensino, de autoridade era fundamental. Mas, ao mesmo tempo, uma prática de vida cristã que demonstrasse amor, que demonstrasse boas obras, ou seja, que fossem frutíferas. E é nesse sentido que quando olhamos aqui para o final de Tito, nessas recomendações específicas para Tito, mas também algumas saudações e algumas posturas gerais, nós podemos observar que por trás desse zelo com a sã doutrina, por trás desse zelo com a palavra e a manutenção na pureza da igreja, também estava um homem que tinha o temor a Deus, o amor para com a igreja, o amor para com os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos, como ele diz, né, aqueles que, quanto nos amam na fé, ele demonstra, portanto, todo o seu cuidado pastoral. A ideia que Paulo, então, mostra de equipe, né, de time, de família, de organismo, de corpo, servem para indicar que se espera da vida da igreja. Cada indivíduo será determinante para o sucesso ou para o fracasso dessa equipe. E é por isso, então, que ele chama a atenção de Tito para zelar pela sã doutrina, para ensinar, para exortar, para repreender, mas ao mesmo tempo para servir de modelo para essa igreja, para que essa igreja se torne padrão de boas obras. Dê uma olhadinha comigo no capítulo 2 de Tito, o verso de número 7, quando Paulo está falando a Tito, ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ele se inclui nessa responsabilidade de líder para ser padrão para os demais e ser exemplo de prática de boas obras, de integridade no ensino, de fidelidade às Sagradas Escrituras. Ou seja, Paulo chama a atenção para Tito que uma igreja que estivesse fundamentada nas Sagradas Escrituras, na sã doutrina, e que estivesse, como fruto disso, praticando ou sendo frutífera, praticando as virtudes que a própria palavra de Deus nos ensina, essa igreja seria uma igreja que estaria colocada em ordem. O objetivo de Tito era lá colocar as coisas restantes em ordem, e a liderança precisava ter o padrão que a própria palavra de Deus apresenta, os crentes deveriam ter no conhecimento das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, e refletir isso no dia a dia. Por isso aquela divisão onde ele trata dos homens idosos, das mulheres mais velhas, das mulheres mais novas, das esposas, dos moços, dos servos e até mesmo da liderança.
para que a igreja, como um organismo, pudesse assim ser instrumento de bênção na vida uns dos outros e instrumento para a honra e para a glória do nosso Deus. Conforme está ou estiver o nosso relacionamento interpessoal, assim estará também as nossas ações coletivas. Uma igreja que as coisas estão colocadas em ordem, que a liderança segue o padrão bíblico, que os crentes são ensinados, exortados, repreendidos a viver uma vida de boas obras, que glorifica ao Senhor, pautada nas Sagradas Escrituras, com conhecimento exaustivo relacionado à sã doutrina, e isso vai refletir num relacionamento interpessoal saudável, zeloso, prudente, amoroso, e isso vai redundar em ações coletivas que glorificam ao Senhor, que exalta o seu santo nome. Quando nós olhamos para o terceiro setor, de um modo geral, não somente para a igreja, mas para toda instituição onde a motivação não é o salário, né, que conduz as pessoas a estar ali, mas sim o ensino, o objetivo daquele grupo, nós sabemos, obviamente, que cerca de 70% do estado, do ambiente, do convívio dessa comunidade ou dessa instituição é responsabilidade daqueles que estão na liderança. Logo, quando Paulo diz para Tito para que ele prepare uma liderança fiel, uma liderança irrepreensível, para que ele constitui-se presbíteros conforme prescrito, com características santas, com uma família equilibrada, estruturada, com uma postura de testemunho social e de conhecimento bíblico, de vida espiritual, ele estava já prevendo e mostrando que a liderança vai impactar essa comunidade. Se você tem uma liderança santa, uma liderança temente a Deus, uma liderança que tem as características de verdadeiros líderes, que realmente sejam constituídos segundo ao padrão que a própria palavra prescreve, certamente essa igreja, ou o ambiente dessa comunidade, desfrutará dessa mesma espiritualidade, desse mesmo bom testemunho, desse mesmo zelo, dessa mesma fidelidade ao Senhor. E sabemos também, irmãos, que a produtividade, o agir, a ação dessa comunidade, desse grupo, cerca de 25% da sua produtividade depende de como que a liderança age, de como a liderança interage, como a liderança motiva, como a liderança qualifica e até mesmo como a liderança cobra, né, todos aqueles que estão engajados na missão. Veja que aquilo que hoje os estudos administrativos comprovam no dia a dia das instituições religiosas e sem fins lucrativos, já era, de certa forma, um princípio que Paulo apresenta a Tito como essencial para a saúde da igreja, para o realizar da obra que a igreja deveria realizar. Uma igreja onde as coisas são colocadas em ordem, uma igreja onde a liderança é constituída conforme a prescrição da palavra de Deus, com pessoas capacitadas e qualificadas, dotadas pelo próprio Deus para exercer isso, vai redundar em uma igreja saudável na fé e também saudável na prática do dia a dia. O apóstolo Paulo, então, tornou-se como um maestro para a obra da igreja em seu tempo, e isso pode ser visto em suas cartas, que revelam a postura desse líder cristão fantástico, desse instrumento nas mãos de Deus para realmente conduzir a cristandade a chegar no padrão que o próprio Deus esperava de cada um deles. Na epístola escrita a Tito, nós vemos alguns traços, né, desse servo de Deus explícitos na maneira dele tratar, em especial com seus cooperadores, né, com esse colegiado de pastores que ele tinha e também com os demais cristãos. Quando nós olhamos, em especial, para o início da sua carta, né, no seu prefácio e saudação, e olhamos também para as recomendações finais, as saudações finais e a bênção que ele derrama, o que ele roga sobre a igreja, nós vemos, portanto, ele deixando explícito
muito da sua essência e de como que ele lidava com esses cooperadores. Em especial, aqui na carta a Tito, nós vemos Paulo externar a sua preocupação para com a saúde do relacionamento entre os envolvidos com a obra de Deus. Uma preocupação referente a buscar um padrão de vida que glorifique ao Senhor. Nós já estudamos isso, se você der uma olhadinha aí no capítulo 2, do verso 1 a 15, ele vai mostrar que o fato de conhecermos as Escrituras, estarmos pautados na sã doutrina, que era o que Tito deveria ensinar àquela igreja, os homens, ou todas as classes de homens, apresentariam no dia a dia práticas condizentes com a sã doutrina e com a postura que Deus exige de cada um de nós. Os homens idosos teriam práticas de boas obras de acordo com as virtudes que são apresentadas, as mulheres também, as mulheres mais jovens, recém-casadas, os moços, os maridos, os servos e toda a liderança, então, demonstraria um padrão de vida que glorifica e que glorifica ainda o Senhor nos dias de hoje, através das chamadas práticas das boas obras, que nós sabemos que aqui são práticas específicas de colocar no dia a dia aquilo que é aprendido segundo as Sagradas Escrituras. Irmãos, quando nós olhamos de um modo especial lá nas palavras da despedida, então, do apóstolo Paulo, nós também vemos transparecer esse cuidado do apóstolo Paulo, não só com a igreja, não só com a obra que ele recebeu do Senhor Jesus, não só com a tarefa de promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo as boas obras, ou segundo a piedade, como ele descreve no início da carta, mas também fica explícito a postura que ele lidava com a liderança da igreja ou com os colaboradores, aquele grupo que fazia parte desse colégio pastoral da plantação de igrejas e da obra missionária naqueles dias. Logo, nesses últimos versos aqui do capítulo 3 de Tito, nós podemos observar algumas virtudes do apóstolo Paulo nesse relacionamento ministerial. Como que Paulo lidava com os colaboradores, como que Paulo lidava com os demais irmãos da liderança, como que Paulo lidava com a equipe dentro desse trabalho missionário, e a postura e tais virtudes que podemos observar na vida de Paulo nos ensina como devemos também nos portar dentro desse relacionamento interpessoal como igreja do Senhor. Uma vez que a carta de Tito tem como objetivo apresentar princípios para se colocar a igreja em ordem, pautada, fundamentada na sã doutrina e numa prática de vida em concordância com a sã doutrina, nós vemos também Paulo fazendo isso no seu dia a dia e deixando isso claro através das suas recomendações relacionadas à equipe pastoral, à equipe missionária que ele liderava. Então, quais seriam, portanto, tais virtudes, né? Eu vou chamar aqui de virtudes, que Paulo demonstra nesse relacionamento para com a equipe missionária? A primeira coisa que nós podemos observar é que na relação interpessoal, Paulo demonstra uma preocupação com o bem-estar dos seus irmãos. Ele demonstra uma preocupação com o bem-estar do próximo. Em todos os versículos aqui dessas recomendações particulares e finais, você vê ele dando instruções específicas a Tito e até mesmo como ele deveria encaminhar esses outros colaboradores. E algo salta, né, os olhos no verso 13, quando ele diz assim, encaminha com diligência, né? Faça isso com responsabilidade, com carinho, com presteza, de modo diligente, de um modo ordeiro, de um modo abençoador. Essa é a ideia. Azenas, que é o intérprete da lei, e Apolo. E o final do verso 13 ainda é dito, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Veja a preocupação que Paulo tinha com toda a equipe e a preocupação, inclusive, que aqueles que exerceriam funções dentro desse colegiado, como o caso de Tito, pudesse aplicar sobre os demais o mesmo zelo, a mesma diligência, o mesmo cuidado e a mesma preocupação.
Então, a ideia que Paulo diz para Tito, olha, encaminha com diligência, a fim de que não lhes falte coisa alguma, né? E que, verso 14, que quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Não é porque aquelas pessoas estavam servindo a igreja, que eram supridos pela igreja, que deveriam negligenciar também a prática das boas obras em favor dos necessitados, em buscar suprir e se preocupar com o bem-estar do próximo. Isso demonstra uma postura extremamente zelosa no coração do apóstolo Paulo, de virtudes que se espera dos verdadeiros cristãos. Então, instruções como as que nós destacamos acima, demonstram a preocupação de Paulo, do apóstolo Paulo, com os demais. Primeiro, essa preocupação ela é demonstrada oferecendo meios para o suprimento, né? Pedindo ali para que Ártemas ou Tíquico fosse enviado até ele, para que próprio Tito viesse até Nicópolis ao seu encontro, que trouxesse, obviamente, algumas coisas, como ele também pede em outros momentos a Timóteo, a igreja de Filipenses, a própria igreja de Roma, e ele demonstra essa preocupação não só consigo, mas com aqueles que estão ali envolvidos com a obra missionária, oferecendo meios para o suprimento deles. E, em segundo lugar, preparando uma provisão para a segurança deles, né? Quando ele chama a atenção de Tito, diante ali da organização das igrejas em Creta, para que possa também, ao encaminhar, estar atento para que não falte coisa alguma àqueles que seriam encaminhados ou enviados pelas igrejas de Creta. Isso demonstra, irmãos, uma tremenda preocupação com o bem-estar do próximo, característico do apóstolo Paulo, em suprir as necessidades daqueles que estavam envolvidos com a obra do Senhor. Padrão esse que também tem que ser visto na vida daqueles que estão vivendo dentro da realidade da igreja. Uma igreja que não tem preocupação com o bem-estar do próximo, que não se distingue nas boas obras a favor dos necessitados, não entendeu a mensagem do próprio Senhor Jesus e o padrão que se espera daqueles que lhe são discípulos. Então, a primeira virtude que eu quero chamar a sua atenção é a preocupação com o bem-estar do próximo. Como igreja, nós precisamos estar preocupados com o bem-estar uns dos outros, estarmos atentos para suprir as necessidades uns dos outros, oferecer meios para esse suprimento, preparar provisão para que haja segurança na vida uns dos outros, e vivemos dias que essa característica, essa virtude deve ser explicitada como igreja do Senhor. A segunda virtude que eu quero chamar a sua atenção, que nós podemos aprender aqui com Paulo, é o exercício de uma liderança eficaz. Mesmo ele distante, mesmo ele atuando em outras áreas, a preocupação dele demonstra uma liderança eficaz, colocando cada pessoa no seu determinado lugar para exercer determinada função e agir de acordo com os dons e a capacitação que recebeu. Expressões como, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, veja, são ordens específicas, né? Quando ele diz, apressa-te a vir, ou seja, são ordens também explícitas. Quando ele diz para Tito, encaminha, e também que os seus auxiliares deveriam aprender também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos, são ordens explícitas de um verdadeiro líder que acaba determinando e indicando a função de cada um, o que se espera de cada um, a realização de uma atividade específica de cada um, quando trata de Zenas, declarando que a sua função era ser intérprete da lei,
Apolo, que já era um pregador conhecido, eloquente, e que tinha como objetivo anunciar a Cristo mediante a apresentação das Escrituras. Então você vê Paulo liderando e exercendo uma liderança eficaz, direcionando, conduzindo, apresentando novos desafios, permitindo que Tito fosse o responsável por organizar as igrejas ali em Creta, que enviasse Timóteo para Éfeso para cuidar dos desvios teológicos e doutrinários que a igreja estava passando. Ou seja, nós vemos no exercício do ministério de Paulo esse exercício de uma liderança eficaz e que mesmo distante aponta o que deve ser feito e como deve ser feito e por quem deve ser feito, de uma maneira a produzir benefício para toda a igreja. Então ele determina claramente as instruções, quem tinha que vir, quando tinha que vir, né? Eu estou resolvido passar o inverno, então você tem que vir aqui antes do inverno chegar. Atitudes específicas, né? E ações ou instruções claras, tanto na função de Zenas, como também do próprio Tito. E esse exercício dessa liderança eficaz também fica claro quando ele recomenda posturas para o sucesso da equipe, para que essa equipe não se torne infrutífera. Ou seja, o que Paulo está dizendo, e como líder dessa equipe, é: olha, vocês precisam viver de acordo com aquilo que vocês pregam. Vocês estarão sendo supridos pela igreja, mas também devem suprir o necessitado. Você também deve exercer a sua função como crentes em Cristo, como parte do corpo, como instrumento nas mãos de Deus. Então nós vemos o apóstolo Paulo demonstrando suas virtudes, né, nesse relacionamento ministerial, tanto com a sua postura de líder eficaz, apontando claramente para as instruções e as recomendações de práticas essenciais para que a equipe colocasse no seu dia a dia e assim o nome de Deus fosse glorificado e que essa equipe se tornasse frutífera, ou seja, aquelas que praticavam as boas obras em favor daqueles que estão necessitados, tanto numa perspectiva de acolhimento, numa perspectiva de evangelização, de discipulado, como também de socorro para as situações que porventura as pessoas estivessem passando. E quando nós olhamos ainda um pouco mais para essas recomendações particulares, que revela muito do íntimo do apóstolo Paulo, nós vemos também uma demonstração de reciprocidade fraternal. Paulo amava a igreja, Paulo amava aqueles que trabalhavam com ele, aqueles que viviam de modo a demonstrar temor para com Deus, para com a sua palavra. Paulo amava os crentes e amava de tal forma que fez do seu ministério um ministério voltado para suprir as necessidades daqueles que foram chamados e amados pelo próprio Deus. O verso 15 ele diz: todos os que se acham comigo te saúdam. Veja que ele faz questão de manter a interação entre o grupo, né, e a demonstração aí de reciprocidade fraternal. Estão dizendo: olha, todos que estão comigo aqui te saúdam, Tito. E também saúda quantos nos amam na fé. Ele sabia que nem todo mundo amava, né? Nem todo mundo na igreja era verdadeiramente cristão. Ele já havia passado por situações onde muitas pessoas que se diziam crentes, mas traziam males para o evangelho, para a própria comunidade. Mas ele demonstra um amor fraternal para com os verdadeiros crentes de uma maneira absurda. Da mesma forma que nós vemos isso em outros apóstolos, né? O apóstolo João, o apóstolo amado, demonstra o seu carinho e o seu amor. Nós lemos no início do culto, né, a terceira epístola de João, escrita a Gaio, demonstrando toda a afetividade, a fraternidade para com aquele irmão, o carinho para com aquele irmão, mas ao mesmo tempo mostrando a sua dureza para com Diótrefes, que queria ter a primazia, que queria exercer o poder e a liderança segundo o seu bel prazer.
Mas quando nós olhamos tanto para João quanto para Paulo, nós vemos que eles amam de fato os crentes, eles amam os irmãos, eles amam os verdadeiros servos do Senhor e eles demonstram isso, inclusive rogando que a graça de Deus esteja sobre a vida dessas pessoas. Paulo sempre exaltou o trabalho conjunto, o relacionamento com os cooperadores e a necessidade de apoiarmos uns aos outros, né? Essa reciprocidade fraternal, de amar os verdadeiros crentes, de amparar, de apoiar, de demonstrar carinho, fraternidade, era uma marca no dia a dia e na vida do apóstolo Paulo. Ele transmitia o carinho de uns para com os outros, ele não fazia isso tão somente individualmente, mas mostrava ou gerava interação entre a equipe, né? Você vai para o final de várias cartas, onde ele cita o nome das pessoas, como as pessoas mandando cumprimentos para as outras comunidades, para as outras igrejas. O fulano te manda um abraço, o Beltrano, a igreja que está na casa do Beltrano também manda recomendações, e também agradece a presença do fulano, do Beltrano, ou seja, sempre ele transmitindo o carinho, não só dele para com a igreja, mas também de toda a equipe dos seus cooperadores da verdade ou do evangelho, em prol uns dos outros. É função da igreja também gerar essa reciprocidade fraternal, gerar esse ambiente onde as pessoas demonstrem carinho umas pelas outras, em que demonstrem amor, cuidado, zelo, proteção, que demonstrem essa intimidade como família da fé, como de fato um organismo. E Paulo também demonstra essa reciprocidade fraternal, irmãos, demonstrando empatia àqueles que são da fé, aqueles que são de fato servos de Cristo e que têm as características, as virtudes, foram revestidos das virtudes dos eleitos de Deus. Nós vemos nos escritos de Paulo a sua postura de extremo zelo, de uma aplicação de uma disciplina eclesiástica dura, de uma exortação, de uma repreensão dura para com as pessoas que porventura estão se desviando do caminho da verdade, mas ao mesmo tempo uma amabilidade, uma fraternidade, um carinho, um afeto todo especial para com aqueles que estão aí lutando para preservar a fé, para preservar a sã doutrina e para viver uma vida que glorifique e exalte ao Senhor. Nessas recomendações finais, portanto, do apóstolo Paulo, nós conseguimos retirar, né, princípios, virtudes da vida dele, que devem ser virtudes também vistas na nossa vida, como crentes em Cristo, e que precisam ser vistas na liderança da igreja, para que essa igreja, de fato, esteja com as coisas em ordem e glorificando, exaltando ao Senhor, sendo um instrumento de bênção na vida daqueles que buscam refúgio, conhecimento da palavra do Senhor. O objetivo, portanto, de Tito era colocar em prática, ao organizar as igrejas em Creta, da postura de cristianismo vivido pelo apóstolo Paulo e que ele transmitia de uma maneira bastante explícita a todos aqueles que faziam parte desse colegiado pastoral, dessa equipe missionária e assim gerando também mudança de vida naqueles que estavam sendo agregados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, nós vemos que deste modo Paulo nos dá exemplos de como nos relacionar de um modo cristão com as demais partes do corpo de Cristo. A preocupação com os demais. Isso faz parte da vida cristã. Por isso, a igreja é o sistema que o próprio Deus estabeleceu para que vivamos em comunidade. O fato de Paulo ter deixado Tito na ilha de Creta para organizar as igrejas nas cidades que o evangelho estava sendo anunciado, demonstra que o padrão é justamente a organização de igrejas, porque através da organização dessas igrejas, nós temos o privilégio de convivermos
de suportarmos, de perdoarmos, de crescermos juntos, de aprendermos juntos e de conviver dentro de um ambiente que o nome de Deus é exaltado e glorificado. Para aqueles que, dentro de um contexto contemporâneo, né, têm desprezado a instituição, a igreja como instituição, acabam perdendo esse ambiente fraternal, esse ambiente até mesmo para crescimento e que exige muitas vezes mudança, ou como nós vimos lá em Colossenses, longanimidade, paciência, o perdão, o amor como o vínculo da paz, porque dentro da igreja nós temos pessoas que estão em grau diferente no crescimento da obra de Deus, que estão ainda avançando no conhecimento das Escrituras. Você vai ter pessoas que ainda são débeis na fé, que são neófitas e que precisam ser ali amparadas, suportadas. É justamente no convívio como igreja é que nós podemos demonstrar todas as virtudes que temos aprendido com Deus e que são reflexos da ação do Espírito Santo em nossa vida. E por isso Paulo, mesmo com todo o conhecimento que tinha, a posição que tinha, sempre demonstra a sua preocupação com os irmãos, com a igreja, com a manutenção da sã doutrina e da prática de uma vida que glorifica ao Senhor. É na igreja que nós aprendemos isso, é na igreja que nós vivemos isso. E a igreja precisa, então, estar fundamentada nas sãs doutrinas, na Sagrada Escritura, para preparar todas as classes de crentes a viverem do modo que deve ser vivido, na prática de boas obras, de modo frutífero, de modo obediente, de modo aprovado diante de Deus, e assim demonstrando preocupação uns com os outros. Além dessa preocupação com os demais, como uma parte essencial para que o corpo de Cristo cresça, Paulo também demonstra que a liderança eficaz é necessária. Irmãos, Deus constituiu pessoas, dotou pessoas, cada um com funções diferentes, e colocou também pessoas justamente para estar direcionando os caminhos da igreja, para administrar, para cuidar, para ensinar. É assim que Deus estabeleceu a sua igreja, e é desse modo que a igreja, consequentemente, cresce, se preserva e traz benefício, colocando pessoas certas no lugar certo, para atuar de acordo com o dom que recebeu de Deus, a capacitação que recebeu do próprio Espírito Santo de Deus, e assim exercer o ministério para qual o próprio Deus chamou, definindo áreas de atuação dessa igreja pautadas nessas características que o próprio Deus deu para aquela determinada comunidade, e com pessoas que vão exercer também com temor a Deus, com dependência e pautado nos ensinamentos das Escrituras, a liderança para a qual Deus o chamou. E, por fim, relembrando que há a necessidade dessa fraternidade, a reciprocidade de amor, né, como uma característica de uma igreja saudável, de uma igreja que teme a Deus, que está pautada nos ensinamentos do Senhor, nas virtudes que o próprio Deus estabelece em sua palavra e ensina para todos aqueles que de fato foram chamados pelo seu poder. Preocupação com os demais, uma liderança eficaz e reciprocidade de amor serve de base, né, para o relacionamento pacífico e altamente produtivo, onde todos têm o privilégio de serem frutíferos na prática das boas obras e onde o amor de fato reina. Que, como igreja, que nossa preocupação seja com o bem-estar uns dos outros, que a nossa liderança seja exercida de um modo claro, objetivo, segundo o padrão da própria palavra de Deus e segundo os dons que o próprio Senhor nos deu no exercício do ministério para qual Ele mesmo nos chamou. E que a nossa fraternidade seja vivida de um modo recíproco, para que tenhamos um ambiente saudável, em ordem e produtivo, ou seja, um ambiente firmado e fundamentado na sã doutrina e que gere práticas de boas obras e que gerem frutos para a honra e glória do Senhor, pautados naquilo que o Senhor mesmo deseja de cada um de nós. Todos nós fomos chamados para servir ao Senhor, e todos nós, como parte desse corpo chamado igreja,
temos o objetivo de glorificar a Deus através da nossa existência, através do realizar da função que o próprio Deus nos deu. E assim possamos, como Paulo e como o colégio missionário ou a equipe missionária de Paulo, viver segundo a fraternidade, a fidelidade e principalmente com o zelo que devem ser característicos de uma igreja que está em ordem, que está fundamentada na verdade e que produz frutos para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos fortaleça e nos abençoe. Amém, queridos?